Olá, tudo bem? Uma vez eu vi um documentário que mostrava pessoas idosos no leito de morte e esse documentário falava que uma das maiores lamentações que eles tinham era deles terem vivido, a vida tentando agradar outras pessoas e não a eles mesmos, satisfazendo as vontades de outras pessoas e não tomando as suas decisões conforme suas próprias vontades. E aí eu fiquei imaginando que talvez o oposto também fosse verdadeiro, que pessoas que passaram a vida agradando a si mesmas, fazendo as suas próprias vontades, poderiam chegar ao final da vida também se arrependendo por terem sido tão egoístas, por não terem levado em consideração as vontades das pessoas ao seu redor. Então, nesses dois opostos, nós vemos de um lado alguém, que achava que podia agradar mais as outras pessoas e do outro lado alguém que queria agradar mais a si mesmo. Só que quando a gente traz isso para a palavra, a gente vê que nem uma coisa e nem outra é o padrão de Deus para nossas vidas. E talvez por esse motivo que possa vir a trazer um arrependimento no final da vida, Então, qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? É que nós façamos a vontade dele acima de todas as coisas. Se a gente ler aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E aqui, quando ele fala agradar a homens, inclui a nós mesmos. Então, a nossa vida, ela não deve ser guiada, baseada, nem para satisfazer as vontades das outras pessoas, vivermos como marionetes, ou sempre tentando agradar, e quem já fez isso sabe que é praticamente impossível agradar as pessoas, não é verdade? Fazemos de tudo e sempre nunca vai ser o suficiente. E ao mesmo tempo, nós não podemos viver a nossa vida satisfazendo apenas as nossas vontades, aquilo que é conveniente para nós, aquilo que vai ser melhor para nós. Mas a palavra fala que nós devemos viver para agradar ao Senhor, colocando a vontade dele acima de todas as coisas. Porque como é que é o padrão de Deus com relação às outras pessoas? Deus não quer que nós façamos as vontades das outras pessoas, mas como então deve ser o nosso relacionamento com as outras pessoas? O padrão que Deus nos traz na sua palavra com relação aos outros é o quê? De nós amarmos as pessoas, de nós servirmos as pessoas, de nós estarmos sempre prontos a perdoar e sempre dentro, fazendo assim a vontade de Deus, que a vontade de Deus para nós, com relação às outras pessoas, é justamente essa, de amarmos os outros como amamos a nós mesmos, de servirmos, só que fazendo isso sem fazer a vontade delas o tempo todo, sem viver para agradá-las, mas vivemos para agradar a Deus, porque se nós tivermos essa mentalidade, muitas vezes nós estaremos nós estaremos servindo aquelas pessoas que muitas vezes não merecem. Nós estaríamos perdoando os nossos inimigos, aquelas pessoas que nos ferem. Então esse é o padrão de Deus. Não é simplesmente agradar as pessoas, mas agradar a Deus, fazendo o que Ele faria pelos outros, tendo o amor dele pelas outras pessoas. Então é um outro padrão, é um padrão que está acima. Quando nós agradamos a Deus acima de todas as coisas, muitas vezes nós fazemos pelo outro o que uma outra pessoa não faria. Nós faremos algo muito a mais, muito além, porque estaríamos realmente praticando a vontade de Deus, praticando o padrão do amor de Deus pela outra pessoa. E como que é o padrão de Deus com relação a nós mesmos, com relação às nossas próprias vontades? A palavra traz que nós precisamos sempre nos render. Então a palavra traz questão de rendição ao Senhor, de quebrantamento, de renúncia. Renunciar às nossas próprias vontades, os nossos próprios caprichos, nos entregarmos, nos doarmos.
Então, o padrão de Deus com relação a nós mesmos é que haja entrega, que haja renúncia, que nós neguemos a nós mesmos para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Porque se nós buscarmos as nossas próprias vontades, muitas vezes as nossas vontades estão contra aquilo que Deus tem para nós. E só quando há um quebrantamento, quando há uma rendição, é que nós verdadeiramente estaremos abertos para que Ele haja em nossas vidas, para que Ele nos transforme, para que Ele faça a vontade dEle para as nossas vidas. E quando nós cremos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, quando nós cremos que os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos, quando nós temos esse pensamento nas coisas do alto, nós nos rendemos com alegria, porque nós confiamos que a vontade dEle é soberana, é muito além do que nós possamos pensar ou imaginar. Então, que nós estejamos vivendo não para agradar as outras pessoas, né? Mas também não para fazer as nossas próprias vontades. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, haverá um equilíbrio. Quando nós nos rendermos à vontade dele com relação às outras pessoas, com relação a nós mesmos, nós verdadeiramente estaremos fazendo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo esteja trazendo ao seu coração naqueles momentos onde você tem essa dualidade na sua vida. Agradar o outro ou agradar a mim mesmo? Não, agradar ao Senhor. E para agradarmos ao Senhor é necessário, é imprescindível que nós aprendamos a ouvir a sua voz, a obedecer a sua palavra. Dessa forma, nós estaremos alinhados com a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe.